Olá pessoal, na maioria dos países do mundo dirigir um carro antes de alcançar a maioridade é algo que só pode ser feito nos videogames. Bem, ou em uma estrada deserta longe da cidade, quando os pais deixam dirigir um pouco, sem que os outros vejam. No entanto, a curiosidade de algumas crianças é tanta que elas não conseguem aguentar até tirarem uma carteira de habilitação. No vídeo de hoje contaremos as histórias mais engraçadas e chocantes sobre crianças traquinas que roubaram os carros de seus parentes e de outras pessoas. Acreditem, os motivos deles irão realmente surpreender você. Vamos lá. Encontro com um rapaz. Talvez essa garota de Houston tenha assistido muito o Sr. e Sra. Smith e Lara Croft, onde a Angelina Jolie acelera em carros bacanas como se fosse uma corredora profissional. Ou vai ver, ela simplesmente jogou muito Need for Speed. Seja como for, um belo dia ela pegou emprestado o carro da sua avó e saiu para dar uma volta com a irmã mais nova no banco do passageiro. E agora vem a parte mais interessante. Em certos momentos, ela chegou a alcançar velocidades de até 200 km por hora. E o motivo de tanta pressa era um encontro com um namorado. A polícia perseguiu a fujona por quase 60 quilômetros. E isso tudo não aconteceu longe, em uma estrada deserta, mas em uma via com movimento em alguns pontos, bem na hora do rush. A garota chegou a andar na contramão, habilmente esquivando-se dos carros que vinham em sua direção. Caramba, em qual videogame ela aprendeu essas coisas? Quando a polícia já estava desesperada na perseguição à pequena ladra de carros, eles tiveram a ideia de entrar em contato com a empresa que instalou o sistema anti-roubo no veículo. Assim conseguiram desacelerar o carro remotamente e fazer a adolescente destemida finalmente parar. No fim das contas, ela foi acusada de resistir à prisão e de roubar um automóvel, mesmo que ele fosse de sua própria avó. Sonho realizado. Sejamos honestos, todos nós, na infância, tivemos uma lista de desejos completamente impossíveis. Uma nave espacial, um robô do tamanho de uma pessoa, ou aquele carro legal de um filme famoso. Bem, se a maioria das crianças comuns acaba entendendo que isso são coisas impossíveis de alcançar, algumas não conseguem se conformar. Adrian Zamarripa, de 5 anos de idade, do estado americano de Utah, por exemplo, sonhava muito com uma Lamborghini. A mãe, pacientemente, sempre lhe explicou por que isso era algo impossível. Primeiro, pela idade dele, isso sem falar no preço do carro de luxo. No entanto, o garoto não achou que esses argumentos eram convincentes. Por isso, ele esperou que seus pais se distraíssem, entrou no carro da família e partiu para a concessionária escolher seu futuro carrão. Para fazer isso, ele pegou $3 de seu cofrinho e preparou uma rota até a Califórnia, onde planejava realizar seu sonho. Felizmente, o garoto, que estava dirigindo por uma estrada a uma velocidade de cerca de 50 km por hora, foi visto por um policial a tempo. Não precisamos nem dizer como o policial ficou surpreso quando ele viu que quem estava ao volante era um garotinho de 5 anos, cujas pernas mal alcançavam o pedal do freio. Apesar de tudo, Adrian conseguiu realizar parcialmente seu sonho. Jeremy Neves, um empresário que morava por perto, era dono de um desses carros esportivos e ficou feliz em levar o garoto para dar uma volta. Além disso, depois, o famoso ator americano Jamie Foxx o convidou para sua residência na Califórnia. Lá, o menino andou não apenas na cobiçada Lamborghini, mas também numa Ferrari, num Hummer e em muitos outros carros legais. Roubo fracassado. A história seguinte aconteceu no ano passado em Bradenton, Flórida. Um motorista desavisado, depois de parar para abastecer, deixou seu carro parado no posto de gasolina e foi à loja de conveniência comprar umas guloseimas. Como você já deve ter imaginado, quando ele voltou, o carro havia sumido. Quem roubou o carro foi um adolescente de 13 anos. A polícia conseguiu rastrear sua localização em menos de 1 hora, mas o ladrão não pensava em parar. No final, foi preciso acionar um helicóptero de patrulha. É claro que depois disso, o menino ficou com medo, parou o carro e fugiu a pé. Os policiais, é claro, o pegaram. O pobre ladrão foi para a prisão preventiva. Uma volta ao vento. Pois é, a indústria de Hollywood nem sempre é boa para os adolescentes. Caso contrário, como explicar a atitude dessas 3 garotas que decidiram se passar pelas panteras em plena luz do dia? Veja só o que aconteceu. Um dia, em uma rua de Nova Orleans, um cara chamado Caleb White, que estava descarregando compras do porta-malas, notou algo muito estranho. "Socorro!", gritou do lado oposto da rua uma mulher cujo carro acabara de ser roubado.
Só que tem um detalhe, naquele momento ela estava desesperadamente segurando o capô do carro em movimento e dentro do veículo estavam 3 adolescentes de 12, 13 e 16 anos de idade. A presença de um obstáculo óbvio, ou seja, a proprietária do carro no capô, não impediu as pequenas ladras. De acordo com uma testemunha ocular, elas meteram o pé no acelerador e andaram a uma velocidade de cerca de 80 km por hora. A mulher ficou pendurada no carro por vários quarteirões antes de cair. As ladras acabaram batendo em outro carro e correram para fugir. A polícia descobriu mais tarde que, antes do incidente, as meninas tinham pedido uma carona para a dona do carro. Ela recusou, e o que aconteceu depois você já sabe. Compra de doces. Tenha cuidado ao contar a seus parentes menores de idade sobre o funcionamento dos carros. Vai saber, de repente, eles seguem o exemplo desse pequeno e um dia decidem sair para comprar doces. No banco do motorista e não no do passageiro, é claro. Não pense que acabamos de inventar essa história não, ela realmente aconteceu com um garoto de 4 anos chamado Sebastian, de Minnesota, no ano passado. Um dia, ele secretamente roubou as chaves do carro de seu bisavô para ir ao posto de gasolina mais próximo. Vocês devem estar pensando que o passeio arriscado terminou a alguns metros de onde o carro estava parado, mas não. Apesar do carro ter andado a uma velocidade de cerca de 20 km por hora, a capacidade de dirigir de Sebastian surpreendeu não apenas a polícia, mas também a sua família. No total, ele dirigiu cerca de 2,5 km, e tudo isso porque, desde que nasceu, o menino sempre foi particularmente curioso. Segundo os parentes, o pequeno piloto observa cuidadosamente tudo o que eles fazem e se lembra com muita precisão. Aparentemente, depois de todos os passeios com seu bisavô, ele conseguiu aprender todos os mecanismos de seu amado crossover. Desfile do caminhão betoneira. Esquece os todo-terrenos bacanas. Esse menino de Minnesota achou que seria muito mais legal andar com um caminhão betoneira. O menino de 11 anos percebeu que alguém havia esquecido as chaves no veículo e decidiu aproveitar a oportunidade única. Antes da polícia o pegar, ele conseguiu dirigir por 8 km, perder a roda dianteira e bater em 2 viaturas. Além disso, em alguns momentos, ele conseguiu acelerar até 110 km por hora. Nada mal para um enorme caminhão de cimento. Uma testemunha ocular comparou a perseguição ao adolescente como um desfile de rua. Enquanto o menino passava pelas mesmas ruas várias vezes e sorria para as pessoas, os moradores das casas locais saíam para as ruas um por um para ver o que estava acontecendo por lá. Talvez isso continuasse por muito mais horas se o pobre garoto não fosse parar em um beco sem saída. Remédio para o tédio. Quando esse adolescente de 12 anos do estado do Maine, nos Estados Unidos, ficou entediado, ele não encontrou nada melhor para fazer do que roubar um ônibus escolar e passear pelas ruas de sua cidade natal. Felizmente, na estrada atrás dele estava o carro de 2 moradores locais que, preocupados, denunciaram o incidente à polícia. John e sua namorada imediatamente perceberam que algo estava errado quando viram os sinais de trânsito serem atropelados pelo ônibus e notaram o estranho estilo de direção. No entanto, a situação foi resolvida mesmo antes da chegada de uma viatura. Depois que o casal buzinou várias vezes para o jovem, ele parou o ônibus na beira da estrada. E John, sem perder tempo, correu para tirar a criança do volante. Pela sua atitude responsável e pela ajuda à polícia, o cara até recebeu um prêmio dos policiais. Caixa de donuts. Sabe quando você realmente quer algo doce, mas não tem nada em casa? Agora imagine as crianças que são capazes de comer exclusivamente carboidratos durante dias. Por isso, essas meninas de 10 e 12 anos do estado de Nova York decidiram resolver o problema sozinhas e ir ao Dunkin' Donuts no carro dos pais, enquanto os adultos não estavam em casa. Como você deve ter adivinhado, elas nunca chegaram até os cobiçados donuts. Não está muito claro como elas fizeram isso, mas em algum momento o carro capotou e as garotas choraram. Mal conseguiram sair de lá de dentro. Felizmente, nenhuma delas ficou ferida e o passeio acabou antes que algum pedestre terminasse debaixo das rodas. As meninas voltaram para casa de Uber e sem doces. Voo que não aconteceu. E por último, um pequeno bônus. É claro que essa história não é sobre carros, mas ela definitivamente merece sua atenção. Sua personagem principal é uma garota de 17 anos que roubou um avião em plena luz do dia no aeroporto de Fresno, na Califórnia. Não está muito claro quais razões a motivaram naquele momento, mas ela obviamente não sabia como pilotar o avião. Ela conseguiu dar partida no motor, mas não conseguiu decolar. O avião acabou colidindo com um prédio e uma cerca na área de voo. Felizmente, o incidente ocorreu longe
longe da zona de voos comerciais e militares, então ninguém se machucou, nem mesmo a própria garota. Os policiais que detiveram a adolescente disseram que ela parecia perdida. Quando perguntada sobre como ela conseguiu chegar à pista, a intrusa respondeu que ela simplesmente pulou a cerca. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.